agora vai ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Muito boa noite, amado ouvinte, que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Está no ar mais um programa Mensagem da Cruz, programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, e esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor William Rafael. Hoje, dia 7 de outubro, dia do compositor brasileiro. Nós ainda ouviremos boas músicas, haverá ainda a reflexão da palavra do Senhor, nosso momento de oração e a sabedoria da semana. Tudo isso e muito mais aqui no programa Mensagem da Cruz. Permaneça sintonizado conosco, eu tenho certeza que Deus tem a palavra ao seu coração. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Nos anos 1500, já passado muito tempo pensando em sua fé, um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95, escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão, por Deus era enviado. Cinco pontos vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. E vamos à sabedoria da semana. Texto de hoje em Provérbios 17, 24, que diz: quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Estão tentando nos fazer pensar que por nossas boas obras chegaremos ao céu. Estão enlouquecendo ao ponto de falar que Deus precisa de rasas indulgências. Estão tentando nos convencer
nossa força abraçal, abriremos os portões. Estão perdidos e cegos ao dizer que tudo que Deus tem pra você é condição. Quando sobe e prega o que não interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais, e a verdade onde está? E a música em tudo e pouco tempo sobra para se pregar o que de fato importa. Estão adoecendo em comoção. Seja considerado tolo todo aquele que disser paz, paz, sem que haja paz. Seja considerado justo todo aquele que disser cruz, cruz, sem que haja cruz. Mas à luz de velas um homem lê que o justo viverá pela fé. É o justo viverá. É o justo viverá pela fé. É o justo viverá. Quando sobe e prega o que não interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais, e a verdade onde está? E a música em tudo e pouco tempo sobra para se pregar o que de fato importa. Estão adoecendo em comoção. Seja considerado tolo todo aquele que disser paz, paz, sem que haja paz. Seja considerado justo todo aquele que disser cruz, cruz, sem que haja cruz. Seja considerado todo aquele que disser paz, paz, sem que haja paz. Seja considerado justo todo aquele que disser cruz, cruz, sem que haja cruz. Nesse momento, nós estaremos orando ao Senhor. Quero convidar você, aonde você estiver, a elevar o seu pensamento ao trono da graça de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, pelos nossos pecados. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, Deus vai sarar a nossa terra, Deus vai perdoar os nossos pecados, mas para isso é preciso nos humilharmos perante o Senhor, confessarmos os nossos pecados, abandonarmos os nossos pecados e nos voltarmos para Deus. Vamos falar com Deus. É momento de oração.
Nesse momento, ó Pai, aqui na rádio, nós queremos clamar ao Senhor, juntamente com os nossos ouvintes, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas faltas, pelas nossas atitudes que talvez tenham, ó Deus, desagradado a Ti, ao nosso próximo, pelos nossos pensamentos que nem sempre são bons, sadios, pelas nossas muitas maneiras de às vezes agirmos na impulsividade e desagradarmos ao Senhor, ou até mesmo pela nossa omissão. Quantas vezes abrimos mão de fazer o bem, de ajudarmos alguém em prol do nosso próprio conforto. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. É assim que nós oramos e rogamos ao Senhor graça, misericórdia e favor sobre nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. É um privilégio compartilhar com você a preciosa palavra de Deus. Hoje quero tratar de um assunto fundamental, importantíssimo para a história da Igreja Cristã, que é os pilares da Reforma Protestante. E vamos basear esta mensagem em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Vamos ouvir a leitura do texto. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. A Reforma Protestante do século XVI foi um divisor de águas na história do cristianismo. Não foi uma inovação, foi um retorno à doutrina dos apóstolos. Foi uma volta às Escrituras. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agustiniano Martinho Lutero fixava nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, deflagrando assim este grande movimento de reforma e dando início, então, a uma volta definitiva às Escrituras como nossa única regra de fé e prática. Certamente, a verdade magna que refulgiu com esplendor naquela ocasião é de que o justo viverá pela fé. E a pergunta que fazemos agora é: quais foram os pilares desta reforma protestante? Nós sintetizamos esses pilares em 5 solas que foram destacados e enaltecidos nesse período da reforma. O primeiro deles, o sola Escritura, ou só a Escritura. A Bíblia não é uma dentre as muitas revelações de Deus para nós no sentido de regra de fé e prática. Deus se revelou na natureza, Deus se revelou na nossa consciência, mas a revelação especial de Deus para conhecermos a sua vontade, o seu propósito, é a Bíblia. Ela é para nós a palavra inspirada, inerrante, infalível, suficiente, a nossa única regra de fé e de prática. Não é o que a igreja fala, ou o que o teólogo diz, ou o que esta corrente teológica ou filosófica afirma. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e de prática. O segundo pilar é sola gratia, ou seja, só a graça. A salvação não é por aquilo que você faz para Deus, mas a salvação decorre daquilo que Deus fez por você. Quando Deus enviou o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, para assumir o nosso lugar,
como nosso fiador e representante, como nosso substituto. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus, então, assumindo o nosso lugar, carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, pois Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele, sendo santo, foi feito pecado, sendo bendito, foi feito maldição. E ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. O que é graça? Graça, este dom imerecido de Deus, esta oferta gratuita da salvação, da vida eterna que temos em Cristo Jesus. Portanto, a salvação é total e exclusivamente pela graça de Deus. O terceiro pilar da reforma é sola fide, só a fé. O homem não é salvo pelas obras, o homem não é salvo pelas obras mais a fé, o homem é salvo pela graça mediante a fé. A fé não é a causa meritória da salvação, a fé é a causa instrumental da salvação. A Bíblia é peremptória, é clara em afirmar: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. De tal forma que, quando você crê, você se apropria pela fé desta oferta gratuita, a oferta da vida eterna, que Jesus Cristo, Filho de Deus, adquiriu para nós pelo seu sacrifício vicário, substitutivo, dando-nos assim a bênção de tomarmos posse agora deste presente maior, o presente da salvação, da vida eterna. Portanto, não há possibilidade de nenhum ser humano ser salvo em qualquer lugar do mundo ou em qualquer tempo da história, exceto por meio da fé em Jesus Cristo. É a fé nele, é a confiança nele. Quando você transfere a sua confiança de quem você é, do que você faz, da sua religiosidade, dos seus méritos pessoais, das suas obras caridosas ou de quaisquer outras razões ou motivos, e você confia exclusivamente no Senhor Jesus. Quando o carcereiro de Filipos perguntou para o apóstolo Paulo e para Silas: que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam com clareza: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. O próprio Senhor Jesus disse para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia é clara e Jesus afirmou: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não é crer na igreja, não é crer no pastor, no missionário, no padre, no bispo, no rabino, é crer no Senhor Jesus. Só Jesus pode dar a você a vida eterna. Por isso, o quarto pilar da reforma é solus Christus, ou seja, só Cristo. Veja você que há alguns ditados populares que vão se consolidando na mente das pessoas. Por exemplo, todo caminho leva a Roma. Por exemplo, toda religião é boa. Ou, o que importa é você ser sincero. A pergunta é: isso tem base ou amparo nas Escrituras? É verdade que todo caminho leva a Roma? É verdade que toda religião é boa? É verdade que basta ser sincero para ser salvo? E a resposta é um sonoro não. A Bíblia nos informa que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome. Só Jesus Cristo salva. Só Ele é o Salvador.
Ele veio ao mundo e recebeu o nome de Jesus, porque ele veio para salvar o seu povo de seus pecados. Só ele morreu a morte vicária, substitutiva em seu lugar, para dar a você a vida eterna. Só ele pagou a sua dívida, cancelou o escrito de dívida que era contra você, quitando a sua dívida com o seu precioso sangue. Só ele é a porta do céu. Foi ele quem disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Só Jesus é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas. Só Jesus é o pão da vida. Quem se alimenta dele nunca mais terá fome. Só Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Só Jesus é a ressurreição e a vida, e quem crer nele não morrerá eternamente. Só Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por ele. Só Jesus é a videira verdadeira, e só enxertado nele você pode produzir frutos para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, tratando desta mesma matéria, lá em 1 Timóteo 2,5, vai dizer: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, se você tomar um outro caminho que não Jesus, você não chega a Deus. Se você entrar por outra porta que não Jesus, você não entra no céu. Jesus é a porta do céu. Hoje é mistério que você reconheça que Ele é o único que pode dar a você a vida eterna, é o único que pode dar a você perdão para os seus pecados, é o único que pode conduzir você ao Pai. Mas finalmente, em quinto e último lugar, o último sola da reforma é soli deo glória, só a Deus toda a glória. Na verdade, quando o homem adota o caminho das obras, ou o caminho do merecimento, ou o caminho da religiosidade, pensando em encontrar salvação nesses caminhos, ele está construindo com as suas próprias mãos o seu caminho. Mas o caminho da salvação não é aberto de baixo para cima, da terra para o céu, mas foi aberto do céu para a terra. A salvação foi planejada por Deus, é executada por Deus e é consumada por Deus para que Deus receba toda a glória. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois glória pelos séculos eternos. De tal forma que não há a mínima possibilidade do homem chegar diante de Deus para ser salvo, dizendo: olha, eu mereci, eu fiz por onde? Então eu vim aqui receber a minha medalha de honra ao mérito. Eu vim aqui levantar o troféu do meu esforço. Não, absolutamente não. A salvação é só pela graça. A salvação foi planejada, é executada e é consumada por Deus, porque só Deus recebe a honra, a glória e o louvor. Toda glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação. Portanto, Deus é o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Bom, diante desses 5 pilares, dessas verdades magnas e eternas que emanam das Escrituras, isso requer de você uma decisão. O que você vai fazer? Você já tem uma Bíblia? Você estuda a sua Bíblia? Você conhece a sua Bíblia? Você crê na Bíblia? Você compreende que a salvação é pela graça? Que você a recebe por meio da fé? Você reconhece que só Jesus Cristo salva? Você já entregou sua vida a Ele? Se arrependeu de seus pecados e pôs sua confiança nele? Você tem vivido na presença de Deus e para a glória de Deus? Hoje é um dia que você pode fazer a decisão mais importante da sua vida. Entregar o seu coração a Jesus, confiar nele como seu Redentor e receber dele, pela graça, mediante a fé, o presente, o dom da vida eterna.
Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela Escritura Deus vem me suster. Só por Cristo posso me achegar a Deus. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele me justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte me livrou. Só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu favor. Deus por sua imensa graça me salvou. Só a fé que Deus me deu me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou para crer na salvação, esperar com convicção que as promessas que Ele fez se cumprirão. Só ao Deus triuno na glória eu darei. Só a Deus todo louvor eu renderei, porque sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. Sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. Nós queremos parabenizar os aniversariantes da semana. Nesta semana, especialmente, dia 12, Helena Rodrigues, e dia 14, a nossa irmã Rolândia Maria. Que Deus abençoe a estas amadas irmãs de nossa igreja, a Heleninha, minha filhinha, nossa irmã Rolândia, e a você que está completando mais um ano de vida ao longo desta semana. Que Deus em Cristo te abençoe e te conceda ricas bênçãos do céu. Parabéns pra você. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem da Cruz, mas eu quero convidar você a estar conosco. A nossa igreja fica aqui na Praça Dantas Barreto, sem número, Centro de Bom Conselho. Todo domingo pela manhã, às 9h30, a nossa escola bíblica dominical. À noite, às 18h30, o nosso culto de celebração. Quarta-feira, às 19h30, nosso culto de oração e estudo bíblico. Será uma alegria imensa recebê-lo aqui em nossa igreja, mas também você pode nos acompanhar em nossas redes sociais, @IP Bom Conselho. Siga-nos, inscreva-se em nosso canal, tanto no YouTube, o Facebook, no Instagram. Todas as informações, programações e mensagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo sábado, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Um forte abraço. Você acabou
Acabou de ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho.